Boa tarde a todos, vereador Albertinho, Betinho, Andrigo, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Emanuel Rocha presente, Renatinho do PSOL, Henrique Vieira, Jaime Suzuki, José Vicente Filho, Vitor Júnior, Leonardo Jordano, Galo, presente. Milton Cal, Milton Cal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Henrique, Paulo Bagueira, Priscila Nossetti, Renato Carello, Bela da Pipa, Rodrigo Fará, Bira Marques. Senhor presidente, 8 vereadores responderam a chamada. Havendo o número legal, estão abertos o nosso trabalho. Convidar o vereador Rodrigo Fará para ler um trecho da Bíblia, se possível, todos de pé. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido o vereador Bira Marques para assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da ata da sessão anterior. A taquigrafia para registrar a presença do vereador Henrique Vieira e do vereador Paulo Henrique, o aniversariante do dia. Não, calma. E a nossa querida Denise, que hoje está completando 32 anos de idade. A taquígrafa. Boa tarde. Ata da 15ª reunião ordinária do primeiro período ordinário do ano de 2015, presidida pelo senhor vereador Luiz Carlos Galo de Freitas, primeiro secretário da mesa diretora. Às 18 horas e 35 minutos do dia 26 do mês de março do ano de 2015, sob a presidência do senhor vereador Luiz Carlos de Freitas Galo de Freitas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretaria foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Jorge Mendes da Rocha e Jorge Andrigo de Carvalho, ambos a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes vereadores: Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, Renatinho PSOL, Jaime Bittencourt Suzuki, Leonardo Soares Jordano, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, Roberto Fernando Jales, Beto da Pipa, Rodrigo Flaque Fará e Ubirajara Bento Marques. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Alberto Luiz Guimarães Lecim, Betinho, Bruno Bastos Lessa, José Vicente Filho, José Vitor Vieira Bisonho Júnior, Milton Carlos Lopes Cal, Priscila Souza Nossetti Costa e Renato Ferreira de Oliveira Carrielo. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Carlos Alberto Macedo, Henrique dos Santos Vieira Lima e Paulo Henrique da Silva Oliveira, perfazendo em plenário a frequência de 18 senhores edis. Havendo o número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados nossos trabalhos. O senhor vereador Renatinho PSOL leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelo douto plenário, sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente legislativo. Lido e encaminhado o projeto de decreto legislativo número 10/15, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, tendo como coautores os vereadores Renatinho PSOL e Henrique Vieira. Lido e encaminhado o projeto de lei número
58/15, de autoria do vereador Luiz Carlos Galo. Lidas e encaminhadas as indicações, números 331, 332, 333, 334, 335, 341, 342, 367, 368, 369 e 370/15. Um minutinho, por favor. A taquigrafia para registrar a presença do vereador Leonardo Giordano. Todas de autoria do vereador Andrigo de Carvalho. 336, 337, 338, 339, 357 e 358/15, todas de autoria do vereador Renato Carriello. 343 e 344/15, ambas de autoria do vereador Bruno Lessa. 345/15, de autoria do vereador Vitor Júnior. 346/15, de autoria do vereador Leonardo Giordano. 347/15, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, tendo como autores os vereadores Renatinho do PSOL, Henrique Vieira. 349, 350, 351, 352, 353/15, todas de autoria da vereadora Priscila Nossetti. 354, 355, 356/15, todas de autoria do vereador Carlos Macedo. 360 e 361/15, ambas de autoria do vereador José Vicente Filho. 362, 363, 364, 365 e 366/15, todas de autoria do vereador Luiz Carlos Galo. Lidas e aprovadas moções, números 108, 109, 110, 111/15, todas de autoria do vereador Leonardo Giordano. 112, 113, 114, 115 e 116/15, todas de autoria do vereador Paulo Bagueira. 117/15, de autoria do vereador Jaime Suzuki. Dando prosseguimento, o senhor presidente deu por aberto o pequeno expediente aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Leonardo Giordano fez a leitura de um texto escrito pelo senhor André Basílio, referente à tragédia ocorrida com as chuvas de abril do ano de 2010, no Morro do Bumba. Um momentinho, Pira. A taquigrafia para registrar a presença do vereador Bruno Lessa e o vereador Betinho. Já dei. Sugerindo que fosse celebrada uma missa no 5 de abril, para lembrar que essa data foi marcada com muita dor para a população de Niterói, e solicitou que o mesmo fosse anexado à ata. Pela ordem, o vereador Emanuel Rocha leu na íntegra a carta aberta escrita pelo senhor André Basílio, relatando que os guardas municipais agiam com truculência com os vendedores ambulantes, sugerindo ao secretário municipal de Segurança Pública e Controle Urbano, Marcos Jardim, que colocasse pessoas idôneas para trabalharem como responsável na regulamentação, cadastramento, recadastramento e demais assuntos relacionados aos ambulantes, solicitando que essa carta ficasse registrada nos anais desta casa. Neste momento, o vereador Renatinho do PSOL se manifestou salientando a importância da transparência no cadastramento e recadastramento de ambulantes pela Guarda Municipal, porque as pessoas tinham o direito de trabalhar, avisando que, caso houvesse injustiça, cobrará providências, e parabenizou o senhor André Basílio pela iniciativa de escrever a carta. O vereador Paulo Eduardo Gomes destacou que não bastava fazer a leitura de cartas, e sim chamar autoridades competentes para apurar as denúncias. O vereador Renato Carriello, como presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e Controle Urbano, comunicou que irá convidar o secretário Marcos Jardim para prestar os devidos esclarecimentos. Nesse momento, o presidente da mesa passou a direção dos trabalhos para o vereador Milton Carlos Lopes, primeiro vice-presidente. O vereador Vitor Júnior informou que haverá uma reunião com a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, no próximo dia 31 do corrente, às 14h30, no auditório desta casa, para debater sobre a criação da Fundação Estatal de Saúde. Pela ordem, o vereador Paulo Eduardo Gomes justificou o atraso do início dessa sessão
porque estava participando de uma reunião na sala da presidência com o delegado de homicídios e o comandante do 12º Batalhão da PM, para discutir a violência da cidade. Finalizou tecendo um comentário a respeito da matéria do jornal O Globo sobre político de 5 partidos na lista do HSBC. Lembrando que o Estado do Rio de Janeiro tinha pelo menos 4 representantes nas planilhas, que reunia com rentistas do banco, como Márcio Forte, PSDB, Jorge Roberto Silveira, PDT, ex-prefeito de Niterói, e José Roberto Mocazel, ex-secretário municipal de obras e ex-presidente da empresa de moradia e urbanização e saneamento, EMUSA, sendo apartilhado pelo vereador Luiz Carlos Galo e Leonardo Jordano. Pela ordem, o vereador Bruno Lessa ressaltou que o assunto referente à EMUSA deveria ser debatido nesta casa. Finalizou informando que a empresa Prole aumentou em 10% o valor cobrado pela propaganda da prefeitura e salientou que o valor gasto de publicidade era igual ao destinado ao orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. E na oportunidade informou que na próxima sessão falará sobre a concessão da ponte Rio-Niterói. Pela ordem, o vereador Renatinho, PSOL, teceu comentário a respeito da precariedade que se encontrava na área da saúde mental, da falta de medicamentos e material básico nos CAPs. Continuando, fez a leitura da ação civil pública movido pelo Ministério Público, onde requeria reforma no sistema de saúde mental de Niterói. Parabenizando o promotor de justiça, Rafael Thomas, pela iniciativa e comunicou que irá elaborar uma moção de aplauso para homenagear o mesmo. Finalizou informando que na próxima sessão plenária falará sobre a pedra que rolou na rua Martins Torres. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente exercício a presente reunião às 20h05, marcando a próxima sessão para o dia 31 do mês de março do corrente, a hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata por redatora-chefe de serviço de atos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir em votação. Galo, eu só queria fazer um adendo. O meu nome é Birajara Bento Marques, mas colocar Bira Marques. Obrigado. Tá bom, taquigrafia para registrar. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Leitura do pequeno leitura do expediente do dia. A taquigrafia para registrar a presença Vitor Júnior, Cal e o presidente da casa, Paulo Bagueira. Cadê o Bagueira? Está ali dentro do banheiro. Não, é segundo. Segundo secretário. Pode ir lá, vereador? Pode. A leitura, o vereador Emanuel Rocha. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 31 de março de 2015. Resultados sujeitos à alteração até o encerramento da sessão. Ofício 90/2015 da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Niterói, em resposta à indicação 041, de autoria do vereador Bruno Lessa. Ofício 91/2015, em resposta à indicação 292/2014, de autoria do vereador José Vicente Filho. Ofício 92/2015, em resposta à indicação 3279/2013, de autoria do vereador Pastor Ronaldo. Ofício 93/2015, em resposta à indicação 1502/2014, de autoria do vereador Magaldi. Ofício 94/2015, em resposta à indicação 936/2014, de autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 102/2015, da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Niterói, em resposta à indicação 1595, de autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 103/2015, em resposta à indicação 1592/2014, de autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 104/2015, em resposta à indicação 1596/2014, de autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 105/2015, em resposta à indicação 1540, de autoria da vereadora Leonardo Jordano. Ofício 106/2015, em resposta à indicação 075/2015, de autoria do vereador José Vicente Filho. Ofício 107/2015, em resposta à indicação 1395, de autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 108/2015, em resposta à indicação 1569 de 2014, de autoria da vereadora Priscila Nossetti. Ofício 109/2015, em resposta à indicação 1594, de autoria do vereador Emanuel Rocha. Ofício 110/2015, em resposta à indicação 3332, de autoria do vereador Leonardo Jordano. 01 telegrama do Ministério da Educação, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Projeto Lei 55/2015 dispõe sobre...
Projeto-Lei 2015 dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação de local reservado para estacionamento de motos em toda e qualquer área pública do município de Niterói. Autor vereador Emanuel Rocha. Projeto-Lei 56/2015 dispõe sobre a autorização de transporte de animais domésticos no Serviço Municipal de Transporte Coletivo Passaredo do município de Niterói. Autor vereador Emanuel Rocha. Projeto-Lei 57/2015 proíbe a circulação de veículos de tração animal e a condução de animais com cargas, bem como eventos. Hã? Como? Eu faço lei. Condução de animais de carro. Posso dizer uma coisa a você, vereador? Meu filho gosta muito. Tá. Proíbe Projeto-Lei 57/2015 proíbe a circulação de veículos de tração animal e condução de animais com carga, bem como eventos de vaquejada, rodeios afins no município de Niterói e das outras providências. Autor, vereador Emanuel Rocha. Projeto de Decreto Legislativo 06/2015. Concede medalha Oscar Niemeyer ao senhor Gilberto Carlos Santana. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 319/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie construção de recuo das vias municipais destinadas para estacionamento de motos. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 320/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal a instalação de redutores de velocidade na Avenida Professor João Brasil, na altura do 189 Fonseca. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 321/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal uma equipe para a realização de uma operação tapa-buraco na rua Luiz Paulino, número 35, Centro. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 348/2015. Sugere ao Poder Executivo seja feito um muro de contenção na estrada Francisco da Cruz Nunes, próxima à entrada da rua C, Cantagalo. Autor, vereador Bela da Pipa. Indicação 373/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que seja solicitado a recuperação e pavimentação do pavimento broclete existente na rua Epamidona Liba, nos Santos, no Fonseca. Autor, vereador Renato Carelo. Indicação 374/2015. Sugere o encaminhamento de ofício ao Ministério da Saúde, solicitando repasse à Secretaria Municipal de Saúde de Niterói a medicação oral contra a hepatite C. Autor, vereador Vitor Júnior. Indicação 375/2015. Sugere ao Poder Executivo a extensão da rede de iluminação pública na estrada de Capim Melado, acesso pelo engenheiro Pacheco de Carvalho. Maceió. Autor, vereador Beto da Pipa. Indicação 376/2015. Sugere a encaminhamento de providências cabíveis com relação ao estacionamento desordenado nas calçadas ao lado do supermercado Rede de Economia ao Largo da Batalha. Autor, vereador Vitor Júnior. Indicação 377/2015. Sugere a Secretaria Municipal de Ordem Pública encaminhamento das providências cabíveis com relação ao estacionamento desordenado nas calçadas ao lado do supermercado Rede de Economia Largo da Batalha. Autor, vereador Vitor Júnior. Indicação 378/2015. Sugere a Nitrans verificação de estacionamento irregular na rua Santa Rosa, próximo ao supermercado Império da Banha. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 379/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para fazer a reposição da lâmpada queimada na rua Antônio Gonçalves, Cônsul Noronha, antiga rua 12, Argel Fazendinha, Avenida Central, no bairro de Itaipu. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 380/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para fazer limpeza, capina, varrição, toda a extensão da Travessa Ralph de Andrade, ao lado da Delegacia 81 DP, no bairro de Itaipu. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 381/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para a realização de uma operação tapa-buraco e recapeamento toda a extensão da Travessa Ralph de Andrade, ao lado da Delegacia 81 DP, no bairro de Itaipu. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 382/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe técnica para providenciar reparo da rede de esgoto e canalização da rua Amizade, atrás da Delegacia 81 DP, em frente ao número 73 do bairro Itaipu. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 383/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para limpeza e capina retirada de entulho na Travessa Paulino, próximo ao campo do Mineirinho, no bairro de São Lourenço. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 384/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para fazer limpeza e capina retirada de entulho na rua Dom José Pereira Alves, entre os números 20 a 120, no bairro de São Lourenço. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 385/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para limpeza, capina e retirada de entulho na Travessa José Virgílio dos Santos, entre os números 5 e 200, no bairro do Fonseca. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 386/2015. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para fazer limpeza, capina e retirada de entulho na rua Magnólia Brasil, entre os números 90 e 250 do Fonseca. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 387/2015. Sugere o encaminhamento de ofício às águas de Niterói, solicitando conserto e mudança da rede de esgoto ao lado do campo de futebol da Associação Moradores do Maravilha. Autor, vereador Vitor Júnior. Indicação 388/2015. Sugere encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, solicitando
conserto e mudança da rede de esgoto ao lado do campo de futebol da Associação de Moradores Mar à Vista. Autor, vereador Vitor Júnior. Indicação 389/2015, sugere encaminhamento de ofício à EMUSA solicitando a construção de uma quadra poliesportiva no Mar à Vista, poliesportivo no Mar à Vista, Itaipu. Autor, vereador Vitor Júnior. Senhor presidente, lido o expediente, senhor presidente. A taquigrafia para registrar a presença do Paulo Eduardo. Vamos dar início ao pequeno expediente, convidando o vereador, primeiro orador inscrito, o vereador Bruno Lessa. Queria convidar o presidente da casa para assumir a sua cadeira. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem pelas galerias dessa casa, que hoje, com muita alegria, digo que estão cheias, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, senhoras e senhores da imprensa. Eu, na verdade, presidente, tenho alguns assuntos para tratar no dia de hoje na tribuna da Câmara Municipal. Vou buscar fazer no pronunciamento no tempo de 15 minutos, mas, na verdade, queria tratar de alguns assuntos distintos. Primeiro, eu não poderia deixar de citar, presidente, porque poderia parecer omissão dessa casa, um fato ocorrido na semana passada, que seria a então divulgada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, contratação do Instituto Grael para fazer a limpeza da Baía de Guanabara. Fato esse que causou certa polêmica no noticiário estadual e municipal, vereador Bé da Pipa. E hoje eu tive a notícia e queria passar aqui que eu acho que acertadamente o próprio Instituto Grael não se negou, mas disse que não via com bons olhos aquele tipo de contratação, enfim, e disse que não vai aceitar esse contrato, e eu queria registrar isso aqui, porque eu acho que foi bem feito isso, porque não seria de bom tom para a moralidade administrativa um contrato de 20 milhões, sem licitação. Eu acho que os gestores públicos, de maneira geral, têm primado, né, pela economicidade das contratações, por sempre que possível realizar suas licitações. Então, o fato do próprio Instituto ter se recusado a fazer, entendendo, vereador Renato Carello, que a maneira mais correta seria a licitação, eu acho que é algo que deve ser aqui frisado, porque isso foi algo muito criticado, na minha opinião, acertadamente criticado, em rede social e em tudo mais. E houve, não sei se algum parlamentar chegou a comentar isso na semana passada, acho que não, porque, se eu não me engano, isso foi noticiado na sexta-feira, mas eu gostaria aqui de fazer esse registro, e que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente agora está fazendo licitação, que é o correto, fazer licitação, contratar. Não é de hoje que a gente sabe que vai ter Olimpíada no Rio. A Olimpíada foi divulgada em 2009, que ia ter Olimpíada no Rio. Então, se não houve um planejamento e uma política mais bem planejada no sentido da limpeza da Bahia, os gestores do meio ambiente no passado da Secretaria Estadual têm que ser criticados. Isso é evidente. Mas eu queria fazer esse registro aqui. Também registrar, presidente, algo que temos falado com certa frequência nessa casa, vereador Henrique, e que, para minha surpresa, no dia 27 de março, algo que eu acreditava que a Prefeitura iria acabar, a Prefeitura resolveu continuar com um valor ainda maior do que o ano passado. A famosa limpeza das escolas. No dia 27 de março desse mês, recentemente, a Fundação Municipal de Educação, vereador Paulo Henrique, publicou mais um contrato de limpeza de escola sem licitação com a Clean. O valor do contrato, senhores, 29 milhões por ano para limpar as escolas do município. Isso é um assinte com o contribuinte do município.
É evidente que esse valor é superfaturado, não gasta isso. Isso é uma forma que a Prefeitura encontrou de bular a Constituição Federal, que determina a aplicação de 25% dos recursos do orçamento municipal na pasta da educação. E aí a Prefeitura, para não aplicar os 25% em educação, faz esse contrato com a CLIN sem licitação e diz que gasta 29 milhões com limpeza. Eu lembro do primeiro ano aqui, do nosso mandato, de 2013, onde a Prefeitura dizia, não, isso foi uma herança do passado, que nós pegamos, já vinha sendo feito assim, e nós vamos progressivamente reduzindo esse valor. Nós progressivamente vamos reduzindo até equacionar essa questão, ou até chegar num valor justo, que eu não tenho nada contra contratar a CLIN, evidentemente, uma empresa municipal que merece ser fortalecida, que já foi aqui na casa, temos o vereador Vitor Júnior, que já presidiu a empresa, sabe da complexidade de administrar uma empresa como a CLIN, mas não adianta que ninguém vai convencer a população de Niterói que se gasta 29 milhões com a limpeza das escolas. Se fizer uma conta, isso dá mais de 30 mil por mês por escola. Qual escola privada gasta 30 mil com a sua limpeza? Nem a maior escola de Niterói, nem a Bel, nem Salesianos. Isso era dinheiro que era para estar sendo investido na educação da cidade, na valorização dos professores, na melhoria da rede de ensino, na melhoria dos equipamentos educacionais, e que, lamentavelmente, vem tendo o seu fim desvirtuado por uma política que o governo Rodrigo insiste em continuar. Eu já, inclusive, vereador Renatinho, nos anos passados, denunciei ao MP essa contratação. Corre um inquérito no MP contra esse tipo de contratação, que é evidente que descumpre os princípios da economicidade, da moralidade. Isso para mim é muito claro. Vereador Renatinho, concedo uma parte a Vossa Excelência. Vereador Bruno, Vossa Excelência puxa uma discussão aqui que não é de hoje. Na gestão passada, nós discutimos aqui, o ex-vereador Valdec, e o hoje deputado estadual, fez também várias denúncias sobre essa questão aqui, o governo Jorge, e o Valdec falava até um assunto interessante, que não deixa de ser uma verdade. Com esse valor, com certeza a escola do município teria que ser a escola mais limpa do planeta, e na verdade não é. Nós queremos uma escola decente, de qualidade, onde os professores sejam, na verdade, respeitados e valorizados, é isso, com um salário digno. Esse valor, isso é um absurdo, nós achamos um absurdo esse valor, porque poderia ser, com certeza, priorizado em outras questões, na valorização dos profissionais. Então, 29 milhões, isso é um absurdo, isso é só em Niterói que acontece isso. Parabéns, Bruno. Obrigado a Vossa Excelência. Então, presidente, vereador Paulo Eduardo, concedo uma parte a Vossa Excelência. Em relação ao primeiro tema enfocado por Vossa Excelência, ainda bem... A questão da limpeza da Bahia. O que merece aplauso e a gente não pode deixar de registrar. Mas o que leva ao nosso aplauso, que é a atitude do Lax Grael, publicamente colocada para a sociedade, não só da nossa cidade como do Rio de Janeiro, é uma elegante, porém contundente e profunda crítica a um método que, em tese, foi aplicado com consentimento ou não, nós não podemos saber, porque perdeu o objeto de fazer essa discussão, claro. Mas o antecedente criado merece de nós uma reflexão. Nós temos um vice-prefeito na cidade, com reconhecida participação no movimento ambiental da cidade, isso é inegável. Não vou entrar no mérito se a gente concorda com tudo que o ambientalista Axel Grael fez na vida. Não estou entrando no mérito, mas é uma pessoa que desde a época que o Petersen era vereador nessa Câmara de Vereadores, era uma das pessoas interlocutoras
nas discussões do meio ambiente da nossa cidade, estava lá o Axel Grael. E o Axel Grael e a sua família coordenam uma pequena instituição cujo principal papel é, pela via do esporte e da vela em particular, promover a inserção de pessoas que jamais teriam condições de colocar os pés ou as mãos num aparelho desse, introduzir e inserir essas pessoas na prática do esporte da vela. Então é uma atividade puramente não é para simplificar, de altíssimo valor, que é educar as pessoas. E o Axel Grael tem influência, porque um dos seus irmãos já trabalhou em Brasília, já foi secretário nacional, no governo não lembro de quem. Do Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. E o outro também tem atividade no mundo do esporte. O Axel, que está presente em Niterói, não é o único, mas tem influência no Instituto. Ora, o Instituto desenvolver um projeto de limpeza de detritos sólidos, com barreiras ecológicas na Bahia, tudo muito bonito, mas fazer o projeto e depois, ao fazer o projeto, e temos que ver até que ponto, concomitantemente com o exercício do cargo de vice-prefeito. Isso aqui não vamos saber e também não interessa mais. Mas o precedente, do seu ponto de vista moral, é que é grave. Porque o projeto idealizado pelo Instituto foi apresentado ao secretário de Meio Ambiente, André Correia, o mesmo André Correia que tem longa e antiga relação com o Axel, e de uma hora para outra, o anúncio sem licitação da escolha do Instituto para fazer. O que, para mim, isso nem poderia ter acontecido. Deveria haver. Até porque, vereador Paulo Eduardo, como eu dizia, o planejamento das Olimpíadas deveria ser feito com maior minúcia, porque nós sabemos que vamos realizar Olimpíadas no Rio desde 2009. Então, quer dizer, não pode se valendo do argumento de tem Olimpíada ano que vem, vamos sair dispensando licitação para tudo, mas porque isso não faz sentido. Qual é o problema? Eu deixo atrasar, o planejamento aponta que eu tenho um cronograma que com bastante antecedência. Eu preciso fazer as coisas, eu não faço em tempo e a hora, e a mesma história dos estádios da Copa do Mundo. Aí eu começo a gastar o dobro, o triplo, aditivo e etc. Para fazer estádio, não é o caso da despoluição da Bahia, é um outro departamento, mas para fazer estádios que nunca mais estarão cheios durante um campeonato normal. Foi o legado que o povo brasileiro, com os seus impostos, pagou. Porque não tem essa de sair do bolso de empresário, porque empresário não joga dinheiro fora. Mas o que tem relevante não é o fato do Axel Grael, de maneira pública, dizer que o Conselho Consultivo do Instituto discutiria e afastaria o Instituto deste negócio. Mas o mais relevante não é a decisão de afastar, são os argumentos utilizados. Esses sim que devem servir de exemplo para toda e qualquer pessoa que participe da vida pública. Tem um ditado machista que eu odeio, mas ele é senso comum de utilização, e as companheiras mulheres do movimento feminista sempre criticam: a mulher de César não basta ser honesta, precisa demonstrar ser honesta o tempo todo. Tipicamente machista. Vereador, seu tempo está encerrado para a parte. Pô, Vossa Excelência não me avisou, hein? Podia avisar 1 minuto, a gente combinou. Então o vereador tem 1 minuto. Tá bom. Então, na realidade, é um ditado machista, mas que cabe a qualquer um. A gente não basta dizer que é honesto. Em qualquer atividade, a gente tem que demonstrar o tempo todo. E o Lax disse, claramente em bom tom, o nosso instituto foi feito para educar. O nosso instituto não tem sentido misturar o nome do instituto com um processo que levou à conquista de um projeto sem licitação. Isso é que é emblemático. E eu quero de público, apenas lamentando que tivesse sequer ter sido levantada a possibilidade, mas de público render uma respeitosa saudação ao Lax Grael, porque apesar de não estar no exercício de atividade pública,
pelo simples papel de defender institucionalmente o seu instituto, dizer que o nome do instituto não poderia estar envolvido num processo de conquista de projeto sem licitação. Portanto, publicamente, em meu nome e em nome da bancada do PSOL, nós gostaríamos de elogiar com toda clareza a atitude do Láxio Grael. E no frigir dos tempo ovos, está encerrado, vereador. E ao cabo disso, elogiar a reversão da intenção inicial do Instituto de abraçar esse projeto. Vereador Obrigado, Bruno, vereador só Paulo Eduardo. poder registrar a presença da vereadora Priscila Nossetti, vereador José Vicente, vereador Andrigo e vereador Carlos Macedo. Presidente, retomando a questão da Fundação Municipal de Educação com a CLIN, é um grande absurdo que essa casa não pode se calar diante disso. Outro ponto também que eu gostaria de levantar hoje, presidente, que eu cheguei a falar brevemente na última sessão de quinta-feira, mas havia uma audiência pública e eu retirei a minha inscrição do pequeno expediente. A Prefeitura fez um aditivo no já tão criticado contrato de publicidade com a empresa Prole, no valor de 15 milhões de reais é o contrato. E fez um aditivo de 10%, mais 1,5 milhão de reais. Vão ser 16 milhões e meio de reais investidos em publicidade. Isso é inaceitável. Nossa cidade tem inúmeras carências. Carências na área da educação, da saúde, do transporte público e de tantas outras. Da iluminação pública que interfere tanto na questão da violência, tão debatida nessa casa. E a Prefeitura se reserva no direito e acha que é um bom investimento gastar 15 milhões em publicidade, agora 16 milhões e meio. Ora, que é isso? Isso é um verdadeiro absurdo, não há a menor justificativa para isso. A publicidade institucional de um governo deve servir com objetivo educativo. Quando o governo federal, por exemplo, faz, vereador Rodrigo Fará, a divulgação da vacina da gotinha, tem por objetivo que a maior parte das crianças do Brasil tomem aquela vacina. Quando o próprio governo municipal se propõe a divulgar que quem paga o IPTU com determinada antecedência tem tantos % do desconto, isso tem um teor educativo. Mas publicidade, única e exclusivamente para autopromoção em véspera de ano eleitoral, é injustificável. Não é possível que a Câmara aceite isso. É o dinheiro do niteroense indo pelo ralo da incompetência, indo pelo ralo do desperdício de recursos públicos. Essa é a realidade. E na lei orçamentária do ano passado, essa casa aprovou mais 15 milhões para publicidade. Esse aditivo refere-se ao contrato do ano passado. Não vai ser surpresa nenhuma se ao longo desse ano a Prefeitura publicar mais um contrato de 15 milhões. Eu lembro que eu apresentei aqui uma emenda ao orçamento, propondo retirar os 15 milhões da publicidade e colocando na saúde, área tão carente do nosso município. Agora, o governo continua insistindo na lógica do investimento em publicidade. O investimento percentual do orçamento total da cidade, que é um orçamento de 2 bilhões, é maior do que o do Estado, é maior do que o da Prefeitura do Rio. Ainda não fiz as contas da União, vou fazer as contas da União, mas não me assustaria se fosse maior. Então, depois de tantas críticas, principalmente depois daquela peça publicitária de extremo mau gosto, que comparava Niterói com outras cidades do mundo, que foi tão criticada nas redes sociais, aquela principalmente, uma peça publicitária claramente de promoção, sem nenhum fim educativo, sem nenhum objetivo público, sem nenhum objetivo de fazer com que a cidade melhore em certo ponto, apenas com o objetivo de fazer com que a população aprove a administração municipal. E o dinheiro público não deve servir para isso. O dinheiro dos impostos dos niteroenses não deve servir para isso. E acredito eu, e aí é outra questão do ponto de vista político, vereador Henrique, eu acho que o governo que investe muito em publicidade é porque sabe que as ruas estão avaliando mal. Porque se as ruas o estivessem avaliando bem, não precisaria de tanto investimento em publicidade. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu agradeço. Só para dar um instante da ciência ao vereador Bruno, tem 5 minutos ainda.
Descontando os à parte, presidente. Já descontei. Agradeço ao vereador Bruno pelo à parte. Quero concordar bastante com a crítica feita pelo vereador. Esse valor, que era de 15 milhões, já era muito estimado. Ano passado, por exemplo, era um valor superior ao valor gasto com a Secretaria de Meio Ambiente em Niterói. As campanhas informativas da Prefeitura são muito mais de autoproclamação do que campanhas de prevenção, de educação, de políticas públicas que a sociedade precisa ter acesso, porque é evidente que o governo precisa de recursos para fazer propaganda. Mas que tipo de propaganda especialmente? Aquela que informa a população de políticas públicas importantes, vacinação, políticas pedagógicas na área da educação, coleta seletiva, enfim, por aí vai. Mas a Prefeitura gasta esse dinheiro abusivo fazendo propagandas sem graça, comparando Niterói com outras cidades do mundo, de forma completamente aleatória e mal colocada. Então é um valor muito abusivo. Mas o que eu quero chamar a atenção, Bruno, é que esse aditivo de 10%, ele é inclusive superior ao índice inflacionário acumulado dos últimos 12 meses. Vamos supor que seja um reajuste de compensação por conta do processo de acúmulo de inflação. Mesmo assim, 10% fica, em média, 2,3% a mais do que a compensação inflacionária. Eu fiz as contas e esse a mais, com relação ao índice inflacionário, dá algo em torno de R$350 mil. Pode parecer pouco, mas não é. R$350 mil aplicados, por exemplo, sei lá, no mercado popular do Largo da Batalha, talvez os trabalhadores já tivessem lá, se fosse aplicado no CAPES, talvez os funcionários não tivessem que usar dinheiro do próprio bolso para comprar papel higiênico e pasta de dente. Em outras palavras, a Prefeitura fazer esse aditivo com um reajuste superior, inclusive, ao índice inflacionário acumulado nos 12 últimos meses, é lamentável, é risível, é uma afronta à população e eu tendo a concordar com Vossa Excelência. Acho que é um sinal de desespero de quem sabe que a própria população não avalia positivamente o governo. Com tanta precariedade... Vereador, tem 30 segundos. Com tanta precariedade nos serviços públicos que atendem a população, gastar 16 milhões com propagandas sem graça é algo realmente lamentável por parte do governo. Obrigado, vereador Henrique. Concedo a parte ao vereador Galo. Gente, mais uma vez, eu assumo essa tribuna e dizendo que a oposição está bem afinada. Quando se trata de governo do PT, governo do Rodrigo Neves, eles vêm, parece que é uma coisa bem combinada, uma tabelinha para tentar fazer o gol. Dizer a Vossa Excelência que quando eu vejo Vossa Excelência falar do valor da publicidade, do orçamento de 2 bilhões e 200, você tirar 16 milhões e meio para fazer campanha de prevenção, campanha de saúde pública, campanha das chuvas, geralmente na Globo vai aparecer algumas coisas nesse sentido. Aí eu fico pensando, será que é só essa prefeitura que tem uma secretaria, uma assessoria de imprensa que precisa ter recurso para divulgar a campanha de vacinação, a campanha da questão de deslizamentos de terra que nós estamos vendo em Niterói, até pela questão geográfica da cidade de Niterói, o risco que coloca. Aí quando se fala em 2 bilhões e 200, isso diluído a 16 milhões e meio. Eu falo o seguinte, Bruno Lessa, eu estou fazendo um levantamento, eu vou lançar um desafio. Eu não sei quantas prefeituras, eu acho que o estado que o PSDB tem mais prefeituras é São Paulo. Mas vamos fazer... Deve ser Minas, Galo. Minas tem mais municípios. Quase 900 municípios, né? Depois eu informo a Vossa Excelência que nem eu sei. É porque Minas tem município de 8 mil pessoas. Eu estou falando do Grande São Paulo, que os municípios tem muitos do PSDB, que é administrado pelo PSDB, que tem mais ou menos a população da cidade de Niterói, de 500 a 600 mil pessoas. Então nós vamos fazer um levantamento, Bruno. Se você não tiver condição de divulgar o seu trabalho, seja ele qual área que for, para prevenção, para saúde, para questão de publicidade, para divulgar o que está sendo feito, você não vai a lugar nenhum. A alma do negócio é propaganda. E a gente percebe que o pessoal veio aqui com aquele discurso também, que é um absurdo gastar. Eles não precisam, porque eles não administram nada.
administre Itaocara, que até agora eu não ouvi falar no nome do prefeito, e não vejo ninguém levantar a questão do prefeito aqui de 92 municípios. Se fosse uma referência, com certeza, o pessoal já teria assumido essa tribuna para falar da administração do atual prefeito. Se eu perguntar o nome do prefeito Itaocara, eu acho que ninguém sabe, porque eu nunca vi a bancada do pessoal vir aqui falar, porque o meu prefeito, que representa o único município do estado, faz um grande trabalho. No final, ele deve fazer um trabalho tão grande que apoiou o Pezão, para ter recurso, para poder trabalhar. Porque ele não tem capacidade de gerar recurso e administrar uma cidade. O pessoal não precisa de divulgação em jornal, porque ele tem um Globo Niterói que participa diretamente das propagandas, que não é propaganda institucional. Então, eles não pagam para divulgar as questões políticas que passam nessa Câmara. Então, eles não precisam, Bruno. Nós temos que trabalhar muito para tentar fazer alguma coisa boa, para tentar entrar nos jornais alternativos da cidade. Mas quando eles acham que tem alguma coisa, começam a querer colocar, como saiu domingo a matéria lá da embocadura do túnel, em relação à promotora, que por sinal não vou atender o pedido dela, quando ela colocou que está convocando, ela não tem essa prerrogativa. Nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eu acho que ela foi induzida ou pelo jornalista ou por algum vereador do PSOL que se antecipou e falou um monte de coisa. Quando nós discutimos uma questão, ela fala de outra, que vai convocar. Vereador, tem 30 segundos para terminar. Quem é essa promotora para convocar os vereadores? Eu vou falar por mim, me convocar para eu dar satisfação de uma matéria relevante para a cidade. Então, eu quero deixar claro, Bruno, que eu vou fazer um levantamento das prefeituras e você vai ver que Itaocara também do PSOL tem uma verba de publicidade, que interior de São Paulo tem uma cidade grande, com certeza tem uma verba grande. E nós vamos fazer essa comparação e mostrar que Niterói não está fora dessa realidade. De repente, deve ser um dos municípios mais baratos, do orçamento de 2 bilhões e 200, gastar 16 milhões e meio. O pessoal já tem um Globo Niterói que divulga os trabalho de oposição, criticar sempre o governo. Quem é o vereador do Ingá, hein? Paulo Eduardo, mais vereador votado. Bruno, seu tempo está correndo. Como é que você fala isso de mim, rapaz? Você é o mais votado do Ingá, daqui a pouco é o fim Vossa da... Excelência, olha, as pessoas a chegam para parte ele de vocês estão encerrados, vereador Bruno, teu tempo está correndo. O líder do governo, que falta Presidente, de consideração... eu vou deixar a bancada do PSOL responder às críticas ao prefeito do PSOL, muitas das quais concordo, vereador Galo. Mas eu tenho aqui algumas divergências frontais com Vossa Excelência no que tange a questão da propaganda. Primeiro, Vossa Excelência falou, não sei se expressou mal ou se efetivamente pensa assim, Vossa Excelência falou, a propaganda é a alma do negócio. Na minha opinião, no tocante da administração pública, a alma do negócio é cuidar bem das pessoas. A propaganda é a última da fileira. A propaganda é o que há de menos importante. No tocante à administração pública, o importante é você cuidar bem das pessoas, é você ter políticas públicas de saúde, de educação, de transporte, de segurança, que atendam com efetividade a população do município, do estado, do próprio Brasil. Eu acho 16 milhões e meio, em que pese o orçamento da cidade, não chega a 2.200, é 2... Pode ser que para 2016 chegue. 2.15 pode até passar, acredito eu. 2015 é de 2, quase 2,1 redondo, um pouquinho menos. Mas 16%, se considerando a receita corrente líquida, que desses 2,15, Paulo, é o quê? 1,7, 1,6. Macedo, que foi presidente da Comissão de Orçamento, deve ter esse dado mais na cabeça do que eu. É quase 1%, que é um valor que o governo nenhum gasta. É um valor que o governo nenhum gasta. Posso não ser um conhecedor, como não sou, das prefeituras do interior de São Paulo, ou de Minas, ou de qualquer outro local governado pelo PSDB. Quero até me somar a Vossa Excelência. Vou ajudar a Vossa Excelência nessa pesquisa. Podemos pesquisar do PSDB, do PSOL, do PT, do próprio PROS. PSOL é perseguição, só tem uma. Só tem uma, né, Paulo? Vai facilitar a pesquisa. Agora, até onde me entendo, ainda sou vereador de Niterói. Se em Campinas, em Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, em outro município, a verba de publicidade for maior, ou do mesmo tamanho, ou até um pouco menor que Niterói, ainda mantenho a minha crítica, porque a minha principal função aqui é primar pela boa execução do orçamento do meu município, e como vereador em Niterói, e como cidadão de Niterói. Acho um absurdo, acho uma falta de respeito, acho uma falta de bom senso, acho uma brincadeira
brincadeira de mau gosto com os cidadãos de Niterói, a prefeitura gastar 16 milhões e meio para autopromoção. E aí vem a última divergência com Vossa Excelência. Vossa Excelência entende que a maioria das propagandas são educativas. Se fossem, não estaria fazendo aqui a minha crítica. A propaganda que compara Niterói com Sydney não é educativa. A propaganda que compara Niterói com Atenas não é educativa. A propaganda que faz uma piada com uma vida inteira de espera da Transoceânica não é educativa. As propagandas não são educativas. As propagandas servem a uma autopromoção em ano véspera de eleição e reafirmo, governo que faz propaganda desse jeito é governo que tem pesquisa interna que diz que a avaliação dele é muito negativa, sim. E encerrando, presidente, no meu 1 minuto e 40 que resta, eu estou elaborando um requerimento, que citei isso no plenário semana passada. O pedágio da ponte vai baixar. A nova licitação que teve, a nova concessionária, a concessionária vencedora, vai começar a operar num pedágio de R$ 3,70. Nós temos que acompanhar isso. Ver se isso for uma manobra da concessionária do governo federal, e particularmente vindo do PT, eu vou sempre desconfiar, para uma nova concessionária ganhar a concessão e lá na frente aumentar o pedágio de novo. Nós temos que acompanhar. Mas a princípio não. A princípio o pedágio está baixando. E aí, presidente, o secretário de Transporte do Estado deu uma... Vereador Vitor, quer uma parte? Me permite? Então eu fecho o raciocínio. Inclusive, gol com 3,27. Já jogando aumento, foi para 3,7. Quer dizer, Galo me lembra, ganhou com 3,27. Vai assumir em julho. De março que ganhou para julho, quando vai assumir, já arrumaram um aumento. Então, temos que abrir o olho com relação a isso. Só para fechar o raciocínio, eu passo a parte a Vossa Excelência. Não, só para... desculpa. Então, concedo a parte a Vossa Excelência, então. Entendi que você deixou eu falar para depois falar. Não, mas concedo a parte.